O ciclo da transmissão do vírus da dengue se inicia pela infecção da fêmea do mosquito hospedeiro em um portador do vírus. O vírus se aloja no intestino médio do vetor e, depois de um período de incubação, chega até as glândulas salivares do mosquito, quando é possível que haja a transmissão da doença. A fêmea do mosquito precisa de sangue por necessidades reprodutivas. Então, pica uma pessoa sadia e transmite o vírus, que passará por um período de 6 a 7 dias para que apareçam os sintomas. São atingidos o fígado, o baço, os tecidos linfáticos e a medula óssea. Não, vamos continuar. Intestino médio do vetor. E depois de um período de incubação, chega até as glândulas salivares do mosquito. Quando é possível que haja a transmissão da doença, a fêmea do mosquito precisa de sangue por necessidades reprodutivas. Então pica uma pessoa sadia e transmite o vírus, que passará por um período de incubação de 6 a 7 dias para que apareçam os sintomas. São atingidos o fígado, o baço, os tecidos linfáticos e a medula óssea. De novo. O ciclo da transmissão do vírus da dengue se inicia pela infecção da fêmea do mosquito hospedeiro em um portador do vírus. O vírus se aloja no intestino médio do vetor e, depois de um período de incubação, chega até as glândulas salivares do mosquito, quando é possível que haja a transmissão da doença. A fêmea do mosquito precisa de sangue por necessidades reprodutivas. Então pica uma pessoa sadia e transmite o vírus, que passará um período de 6 a 7 dias para que apareçam os sintomas. São atingidos o fígado, o baço, os tecidos linfáticos e a medula óssea. Olga? No início do século XX, Oswaldo Cruz conseguiu vencer o mosquito da febre amarela, esse denominado Aedes aegypti, que provocou uma grande epidemia no Rio de Janeiro. Mas não se esperava que, algumas décadas depois, esse mosquito iria retornar com força total, trazendo então uma nova doença, a dengue. Não se sabe o certo quando a origem da dengue, mas já se tem notícia de uma certa febre nas enciclopédias chinesas no século IV a.C. Século IV depois de Cristo. Sabe-se de uma doença febril aguda que atacou o sudeste da França no século XVII. E também atacou o Panamá. A dengue é uma doença tropical, subtropical, tá? Que costuma acometer países de terceiro mundo. E é provocada principalmente pelo Aedes aegypti,
ou pelo Aedes albopictus. O primeiro, de mais importância sanitária, por viver em meios urbanos e ser mais incidente aqui no Brasil. A dengue é uma doença viral transmitida. A dengue é uma doença viral e seu vírus foi isolado pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial por Albert Sabin. Logo em 86, o Instituto Oswaldo Cruz conseguiu isolar o vírus tipo 1 aqui no Brasil. Existem quatro tipos principal de sorologia para a dengue e uma quinta que vem recentemente sendo estudada. As formas da dengue, existem 3 formas principais: a dengue clássica, que são dores musculares, dores de cabeças e febres, e a dengue hemorrágica, que além de apresentar os sintomas clássicos, também apresenta sangramentos nas gengivas em diversas partes do corpo. E também uma terceira muito rara, que é a síndrome de choque da dengue, que além de tudo, ela pode provocar hipotensão, pausa. A dengue pode se apresentar de 3 formas: a dengue clássica, dores musculares generalizadas, febre e cefaleia, e a forma mais comum da doença. De novo. A dengue pode se apresentar de 3 formas. A dengue pode se apresentar de 3 formas: a dengue clássica, dores musculares generalizadas, febre, cefaleia, é a forma mais comum da doença. Ou a dengue hemorrágica, inicia-se como a forma clássica, cessam-se os sintomas de 3 a 5 dias, voltando 2 dias depois de forma mais intensa e com dores abdominais fortes e sangramentos nas gengivas e na pele. Além de apresentar uma forma mais rara de dengue, que é a síndrome do choque da dengue, inicia como a forma clássica, progredindo de 3 a 4 dias a um quadro de hipotensão, sudorese e distúrbio de atenção devido à baixa taxa de fluxo sanguíneo. É uma forma rara de dengue, principalmente a quem adquire a doença pela primeira vez. Pausa. Aqui do Instituto Federal São Paulo, aqui para fazer um pequeno documentário a respeito de um assunto de preocupação de saúde pública: a dengue. Não se sabe ao certo como o mosquito Aedes aegypti chegou aqui no continente americano. Bem certo, foi na época das grandes navegações. Corta. Boa tarde, estamos aqui no Instituto Federal São Paulo para fazer um pequeno documentário a respeito de um assunto de interesse de saúde pública: é a dengue. Sabe-se que o mosquito Aedes aegypti chegou ao continente americano junto com as grandes navegações, quando os navios vinham da Índia e da África. E da Índia ele trouxe o mosquito Aedes albopictus, e da África o Aedes aegypti. Esses mosquitos eles se dão muito bem em ambientes tropicais, ambientes
quentes e úmidos, e encontrou no nosso continente aqui um grande lugar de muito interesse, muito bom para a sua reprodução. No início do século XX, o Aedes aegypti, ele transmitia a febre amarela. Não se falava até então de dengue. Mas, com o trabalho de Oswaldo Cruz, conseguiu, por algum tempo, eliminar este mosquito. Mas ele veio mais tarde, voltando com toda a força, trazendo uma nova doença, a dengue. Essa volta do Aedes ocorreu devido a negligências sanitárias dos nossos países vizinhos aqui da América do Sul. E hoje em dia é muito difícil erradicar a dengue. Procura-se muitas maneiras de acabar com a doença, criando vacina, mas é um vetor de muito... O Aedes é um vetor de muito difícil controle. A história da dengue no mundo assim, não se tem uma origem certa, mas em enciclopédias chinesas no século III ao século V depois de Cristo, existem relatos de uma doença de febre aguda que acometia a China. Também existem alguns outros relatos assim, que ocorreram certas epidemias no Panamá e na França durante o século XVII. Mas a verdadeira, o primeiro registro de dengue que se tem notícia foi na Ilha de Java e na Filadélfia, relatados por Benjamin Hirsch e David Byron. Vamos falar um pouco mais sobre a dengue. A dengue é uma doença viral, transmitida por pelo menos 2 vetores. O Aedes aegypti, que tem origem africana, e o Aedes albopictus, que tem origem indiana, ou da Ásia. Sim. E o Aedes aegypti, ele tem um hábito mais cosmopolita, gosta de viver na cidade, enquanto o Aedes albopictus, ele é mais silvestre. Aqui no Brasil, o Aedes aegypti é um mosquito de maior interesse sanitário. O vírus da dengue foi isolado pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial por um cientista chamado Albert Sabin.